Olá, pessoal. Boa tarde. Bem, a gente está aqui novamente para falar sobre esse tema das psicoterapias corporais, dos corpos, né? Como a gente lida com o nosso corpo e também com essa abordagem que a Mônica traz para a gente, energética, como que é isso, né? Bem, eu estou aqui pela segunda vez com a Mônica Borini. Ela esteve aqui há mais ou menos um mês atrás, né? Falando do livro Energética da Essência, do Perracos. E lá ela já falou um pouco de que o livro dela traz um pouco mais sistematizado, meio que um passo a passo, uma introdução da abordagem do Core Energetic. E aí tive a alegria de receber na minha casa esse livro que ela mandou, que é Core Energetic, Psicologia Energética Corporal, da Mônica Borini. Ela é graduada em psicologia, tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, uma pesquisadora que continua aí e gostou muito dessa linha de trabalhar com o corpo. E, Mônica, seja bem-vinda novamente. Tudo bem? E aí a gente vai falar do seu livro, né? Que é muito legal conversar com quem escreveu o livro, com quem pensou o livro. E o Brasil precisa muito, né? De valorizar os autores, né? Os brasileiros, e escutar o que a gente está produzindo no Brasil, uma reflexão feita por uma pessoa no Brasil, como você está fazendo e escreveu. Bem, primeiro eu gostaria que você falasse como chegou a necessidade de escrever esse livro, porque, né, você já deu uma introdução na outra fala do que é o livro do John Perracos e o que ele propõe. E um livro que tem muitos princípios filosóficos, né? Ele tem muitos princípios filosóficos, às vezes a pessoa não acessa o cerne do que seria a proposta da abordagem. Você tentou aqui, né, fazer esse movimento de sistematizar nesse livro. Tá bom? Seja bem-vinda, fique à vontade para falar, ok? A gente está aqui para te ouvir. Oi, Jovi. Agradeço o convite. Estou muito contente de estar novamente aqui com você para a gente estar falando sobre energia, né? Energia cósmica, energética, core energética, energética da essência. Ok. Também saúdo a todos que estão ouvindo. Meu contato com a core energética iniciou bem anos lá atrás, né? Quando eu já era interessada, né, em energia, e conheci os trabalhos, né, e os conceitos de William Reich. Aí, após um primeiro momento, eu visitei na década de 90 o Orgonon Instituto no Maine, em Rangeley, e fiquei apaixonada. Aí que eu fiquei apaixonada mesmo pelo trabalho de William Reich, comecei a ler os livros todos, e a partir disso comecei a trabalhar, fiz algumas formações, a análise bioenergética, eu fui da primeira turma em São Paulo, né? E depois fiz a biodinâmica, a biossíntese, fiz a psicologia transpessoal, fui ampliando, e eu sabia que o John estava nos Estados Unidos, né? Os trabalhos dele e da Eva, mas ele não tinha muito acesso ainda. Eu trabalhei sempre na clínica, né? Como psicóloga clínica, e fazendo outras formações, mas um dia me convidaram, encontrei o Pierre Weil, que fundou a Unipaz lá em Brasília, e eu estava num congresso de psicologia em Campinas, isso no final da década de 90, início da década de 2000, e ele conversando, eu conheci ele pessoalmente, já tinha os livros dele, e ele falou, olha, vai ter a entrega do Sino da Paz pelos japoneses, que vão vir do Japão de navio, um sino enorme, e nós vamos fazer a festa, o festejo dessa entrega do Sino da Paz, eu estou te convidando, ok, eu fui. Então, quando teve, foi lindo, né? Foi um final de semana muito lindo, de festejos, de coral, com terapeutas falando, com reitores, tal, governadores, tal. Foi muito lindo, muito bacana. E quando eu estava passando no saguão, que eu fiquei hospedada no saguão, lá tem uma casa dentro do local, onde foi feito esse trabalho que eles estavam fundando, eu vi um cartaz, e lá estava escrito John Perracos vem para o Brasil para ministrar formação de core energéticos, né? E eu me interessei. Então, eu vim para São Paulo, que eu morava em São Paulo, e recebi um comunicado que ele ia dar um primeiro workshop em São Paulo, e eu fui nesse workshop, estava uma mexicana, uma tal de Ingala, uma mulher muito bonita, terapeuta corporal. Eles deram um workshop de um final de semana. Eu gostei demais da abordagem do John,
Eu falei, nossa, esse é o próximo passo que eu quero dar. E aí eu me inscrevi no curso dele, que foi pelo Instituto Nova York. E fiz o curso, foram 4 anos, foram 60 sessões de supervisão, 60 sessões de terapia, toda aquela carga horária de teoria e prática para realmente você se tornar terapeuta em core energética. Né? Então, eu fiz tudo como mandava o figurino. Quando foi no último ano da minha formação, ele faleceu. Assim que ele faleceu, foi muito chocante para todos, mas fazia parte, né, do contexto. Nós terminamos, eu fui da comissão da festa dele de final de ano, né, depois da nossa formatura, foi muito lindo, eu fiz uma homenagem para ele muito bonita, e todos os colegas também. E, a partir disso, nós ficamos sem a pós-graduação. Né, nós queríamos a pós-graduação. Então, se passou um ano, eu entrei em contato com o Instituto Nova York e solicitei a pós-graduação. E eles atenderam e nós montamos aqui no meu instituto, que eu já tinha o INIC, o Instituto Integrado da Consciência, um grupo de várias pessoas de partes do Brasil, muitos colegas meus do lado da minha turma, e nisso fizemos a pós-graduação internacional em core energia, porque ainda naquela época os professores internacionais ainda estavam vindo, porque a gente precisava desse enraizamento, né? Depois a gente foi desconectando, né, para não virar colônia, né? Foi desconectando, né? Porque a gente tem autonomia também. E aí fiz a pós-graduação, e a partir daí eu já tinha solicitado para o John na Suíça, quando teve a convenção de core energética, o Instituto Core Energético do Brasil. E aí eu fundei o Instituto Core Energético do Brasil, já nesse início da pós-graduação. E aí nós fizemos a pós-graduação, e já diplomamos esses alunos de pós-graduação pelo Instituto Core Energético do Brasil, aqui em Atibaia, que fica em São Paulo, e aí começaram as formações. As primeiras foram todas internacionais, depois eu fui pondo professor nacional, depois eu mesma fui conduzindo, e começamos. Né? E tivemos que parar por conta agora, né? Eu peguei 2 anos para viajar pelo mundo, eu fui fazer visitar uns templos zen budistas no Japão, em outras regiões da Ásia, umas férias, né? E aí, logo em seguida, veio a pandemia. Né? Então, estou para retomar os grupos agora no início do ano que vem. Então, a partir de então, nós nos tornamos um instituto autônomo, a partir de 2010, e vamos conduzindo o legado, o trabalho, as ideias, os conceitos de John Pierracos. Né? E trazendo toda essa linhagem, desde Freud, Reich, né? a criação da análise bioenergética do John Pierracos e do Lowen, e vindo para frente trazendo isso nessa vertente. Né? Muitas vezes dando uma olhada para Gerda, muitas vezes dando uma olhada para outros, né? que também são corpo Kellerman, isso trazendo isso para nós aqui também, e respeitando essas outras linhagens. Né, como linhagens irmãs. E foi assim que aconteceu. Né? Aí, o que aconteceu? Aí os alunos vinham. E como eu já te disse na outra live, o John era muito da prática. Né? John Pierracos, ele era grego, psiquiatra, ele foi aluno e foi discípulo de William Reich, foi terapeutizado por William Reich, ele tinha uma paixão, assim, um grande amor profundo pelo Reich. Mas, assim, ele era muito da prática, ele não escreveu um único livro, praticamente, né, que foi traduzido aqui para o Brasil, que nós fizemos a resenha, que é a Energética da Essência. E nesse livro, quando ele escreveu, era início da década de 90, as ideias dele estavam ali, ele pôs todas as ideias, mas quando nós aprendíamos na prática, era tudo muito diferente. Né? A gente aprendia por conceitos, e muitas vezes, como você falou, no livro dele muito filosófico, ficava difícil de fazer essa tradução para o corpo ou para a prática. Né? E eu percebi essas dificuldades dos meus alunos. Então, em 2006, eu fiz esse livro na tentativa de, vamos dizer, esmiuçar esses conceitos, deixar mais claros, mais objetivos, mais realísticos, né, para as pessoas perceberem que esses tópicos fazem parte da Core Energética. Né, e são eles que são trabalhados
nos cursos, formações, as vivências nos grupos. Aí, naquela época, nós fundamos o grupo de movimento em Core Energetics. Logo que o Instituto foi inaugurado em 2004, fundamos o grupo de movimento, fundamos o Código de Ética do Terapeuta Corporal. Eu acredito que eu tenha feito o primeiro Código de Ética de Terapia Corporal no Brasil, naquela época. E aí eu direcionei para o Core Energetics. Fizemos várias coisas, assim, vamos dizer, para rechear e para dar um grounding bom, para esse trabalho do John Pierracos aqui no Brasil. E também, esse livro ficou como minha monografia de pós-graduação de Core Energetics. Ele foi aceito por Instituto Nova York, pelos diretores de lá, como uma monografia de pós-graduação. Depois, mesmo assim, eu já tinha feito mais uma, além do livro, uma monografia gigante, assim. Ali fala muito como você me comentou antes da live, dos chakras, tal, liderando grupos e organizações de Core Energetics, o poder da vontade, do amor e espiritualidade. Ela é enorme. E ela fala muito da conexão, desde os chakras até a questão organizacional, passa pela pessoal e vai até a instituição. Então, sai disso. E também ficou como um trabalho de pós-graduação. Então, foi aí que ele surgiu. Ele surgiu nessa minha intenção de traduzir um pouco mais o trabalho do John Pierracos para os estudantes na prática. É uma introdução e tem esse tipo de coisa o Core abarcou. Esse tipo de coisa o Core trabalha. Esse tipo de coisa, vamos nos aprofundar. Então, foram pinceladas. Aqui eu tenho o antigo, que foi editado em 2006. É de 2006. Esse é o de 2006. 2006. E tem todo também o índice, ele é extenso, porque eu fui com tópicos. E esse é 2020, ele está revisado no conteúdo, Foi introduzido um capítulo, parece, ou 2, que eu fiz. Dei uma revisão na introdução, tem também os tópicos, mas no viés da visão de Pierracos, do Core Energético. Eu gosto de ser muito fiel. Você traz bastante coisa do trauma aqui agora, aqui sistema límbico, como que fica a neurobiologia das defesas, como que elas atuam, o cérebro inconsciente, o cérebro do coração, que é uma coisa que a gente já tem comprovado, Sim. Que é o cérebro. 2006, isso era muito incipiente. Não, naquela época, eu tenho escritos que o John me enviou, que ainda não estava comprovado que o coração era um cérebro, que ele tinha neurônios. E ele já tinha essa intuição, ele falava, vamos atrás disso. E hoje a gente já sabe. Então, eu atualizei no livrinho sobre isso. Hoje a gente sabe que o cérebro é um coração que pensa, tem neurônios e tem memória, inclusive. Memória. Você cita o Damásio. Você vai trazendo toda uma atualização, Mas é que são 14 anos, Mônica? Você pensa, 2006. Já. Você foi amadurecendo, Você foi amadurecendo o livro. Eu fui introduzindo alguma coisa que antes estava só a nível filosófico, teórico, mas que não tinha uma conexão científica. Então, à medida que fui encontrando, eu fui introduzindo no livro, pelo menos citando esses autores, ou alguns autores, ou que fala da consciência, ou que fala da psicossomática, ou que fala sobre essa questão do coração, como um órgão além de uma bomba, Você vai fazendo um histórico dessa questão da energia, Você vai dizendo, olha, esses autores foram falando de energia. Você vai pegando lá de 1911 até 1990. Sim. E fica essa coisa da energia, parece uma coisa muito mística. E você vai pegando esses autores que vão, não, é um campo, é eletromagnético, é eletrostático, tem a ver com sangue, com oxigênio, com correntes, que o nosso corpo tem. Isso são estudos científicos. Então, assim, quando se fala de energia, não é nada muito transcendental, simplesmente. Você viu quantos estudos o Reich fez com os bíons sobre energia orgônio? Ela é concreta, ela é real. Quando a gente espelha uma emoção de medo, exala uma emoção de angústia, ela é real. Ela sai da gente e vai para o ambiente. Então,
um subproduto dos nossos sentimentos e emoções, essa energia. E a gente precisa se apropriar dela, a gente precisa compreendê-la. Então, assim, é a mesma coisa da palavra espiritualidade, né? Que antigamente era muito preconceituoso, ninguém sabia muito bem o que era espiritualidade, né? Era uma coisa meio rechaçada, principalmente só ficava no âmbito da religiosidade, não da psicologia. Hoje a psicologia já se apropriou bastante. Tem estudos científicos feitos em hospitais com questões espirituais, inclusive até com orações, com meditação, com ressonância magnética, com meditação. Já fizeram ressonância magnética no Dalai Lama, quando ele está meditando para medir as ondas alfa, beta, teta, delta, né? E compreender esses mecanismos do processo curativo, né? E também essa questão o que é espiritualidade, essa subjetividade, né? E a questão consagrado. Para o John Perracos, para ele, espiritualidade está conectada com o amor. Para ele, a essência nossa essência espiritual, porque ela é amor puro. Ela é a energia, a conotação da energia é amorosa, é amor. E Reich também falava isso. No laboratório dele lá no Maine, que eu estive lá por 3 vezes, tem um diagrama que fala Core, Love, feito pelo Reich, está lá. Então, assim, ele também já tinha percebido isso. Então, o que acontece? Acontece que a criança, na verdade, isso é distorcido quando ela é criança, nos traumas, né? Nas repressões, no sofrimento, na dor, e o amor se transforma em outras coisas. Né? A gente pode até colocar que o amor é o ódio congelado. Então, o que a gente tenta fazer no nosso trabalho de core? Não é só passar o conteúdo teórico, a gente tem o conteúdo vivencial, porque a expectativa é que a pessoa também se transforme, faça um processo de autotransformação. Né? Então, ela vai começando a dissolver essas emoções distorcidas, o medo, o ódio e tal, que foi o congelamento da energia primordial, que era a amorosidade, né? Que estava de fundo, de base, na consciência desse ser quando chega aqui. Né? Depois vai distorcendo, vai criando os mecanismos de defesa, as emoções ficam aprisionadas numa camada mais profunda, que no core a gente chama de eu inferior, né? Que Jung chamava da sombra, mas o core se aprofunda mais, porque o core traz uma noção energética da sombra do eu inferior. Né? Ele é real, ele existe, e a gente precisa transformá-lo. Senão ele puxa o nosso tapete, né? A maioria dos problemas que as pessoas têm, elas mesmas causam esses problemas. Né? Elas se sabotam, mas a tendência é projetar lá fora, né? A sociedade, é o mundo, é a pandemia, é o meu professor, é a instituição, né? Porque é muito difícil se apropriar, né, daquilo que a sociedade não aceita em nós. Né? Então a gente também não aceita em nós, e fica tudo no inconsciente. E aí se apropriar dessas questões, olhar para elas, abraçá-las com cuidado e transformá-las, né? Porque todos nós somos filhos de Deus, a gente pode ser melhor, a gente pode ter uma segunda chance. Até um psicopata, daqueles difíceis, pode ter uma segunda chance. Depende dele mesmo. Né? Então, na core é isso. É muito importante enfatizar que o estudo do core energético não tem como fazer um estudo somente teórico. Não tem. Ele é altamente vivencial e ele é autotransformador. Então, assim, se o aluno chega, eu só quero aprender com a minha cabeça, eu sou um espectador, tudo está acontecendo aí fora, mas não é comigo, não dá. Né? Porque ele precisa se envolver e ele começa a se ver no grupo, ele começa a se ver nos conceitos, e aí ele começa genuinamente e por vontade própria o seu processo de autotransformação. Então, assim, o core é uma proposta de autotransformação. Porque às vezes o aluno fala, mas isso aqui é um curso, ou é uma vivência, ou é uma terapia? É tudo isso. É tudo uma coisa só, entendeu? Então, quando a pessoa entra, por isso que é muito importante, eu gosto de fazer entrevistas nas pessoas que têm interesse, né, até para saber se elas têm condições mesmo, depois de bancar todo esse desencadear de processos que vão vir, ela precisa estar proposta, de repente, a fazer terapia com terapeutas em core energéticos. Então, assim, é como toda formação. Você já fez várias formações, né, Jovi? Você sabe como que é.
para coisas de responsabilidade, você tem que estar fazendo a coisa redondinha, né? Fazer uma opção. Não, eu quero agora conhecer isso, adentrar nisso e fazer com que isso me toque e me transforme, né? Como qualquer outro curso que a gente faz. Só que tem cursos que tocam a gente no intelecto, na mente, e tem cursos que tocam a gente no coração, que transforma, né? Então, tem essa questão também, né? Então, você também tem na formação, Mônica, o número de horas de terapia, de supervisão, né? Para você terminar, escrever um trabalho, essas coisas. Porque sim, tudo isso vai organizando, né? O processo, né? Tem as horas de terapia para as questões pessoais que ela vai entrando em contato com ela mesma, que tem a ver com a vida dela, do que ela está passando na vida dela, com como ela está se relacionando no grupo, o que está mexendo com ela, ir para a terapia e trabalhar. Que são muito ricos, né? Depois tem as horas de supervisão, porque a supervisão é importante, porque no final, às vezes a pessoa já começa a atender alguns pacientes. Mesmo que ele é um excelente terapeuta reichiano, ele vai estar atendendo em core naquele momento. Então, ele precisa estar sob uma supervisão de core, porque as posições, os viés são diferentes. Aonde se quer chegar, o que vai se fazer com a energia é diferente, né? Então, e também a monografia, né? Tem que fazer uma monografia. Inclusive, essa semana eu recebi uma monografia tão bonita de uma estudante que ela estava me devendo já faz um tempão. E aí eu fui visitar ela, conhecer o escritório dela, que ficou mãe, teve bebê. E ela fez uma monografia tão bonitinha, tão linda, me entregou agora, que tem a ver com toque, com massagem, né? Com toque dentro da core energética. E eu estou para dar uma corrigida, uma devolutiva para ela. Então, legal. E, Mônica, essas monografias, elas ficam disponíveis? Por exemplo, as pessoas que querem ler as pesquisas, elas acessam? Quando vêm, os alunos que vêm para o curso, eles têm acesso a essas monografias. Eles leem. Legal. Né, porque justamente é para ficar para os que vêm depois. Porque dão subsídios, né? E ali, muitas vezes, o próprio aluno, ele coloca sobre o processo dele, pessoal. Como foi, por que escolheu aquele tema para fazer a monografia, né? Ele coloca muita coisa. Então, você, de alguma maneira, você tem acesso ao histórico, né, dos outros alunos, de como foi as formações, né, como ele foi essa passagem. Então, te linka também com a egrégora, né, do Instituto e do Core Energéticos aqui. Então, isso é muito bacana, né, essa coisa da monografia. E quando tem a pós-graduação, é monografia de pós-graduação, né? São duas. Muitas vezes o aluno escolhe um tema, depois ele só aperfeiçoa o tema, né? E às vezes não. Ele teve experiências diferenciadas na pós-graduação, ele quer um outro tema, ele escolhe outro tema. Ótimo. Porque qual o objetivo desses trabalhos? Deixar para os próximos estudantes, né? É repassar o conhecimento, é passar uma identidade daquele aluno. Ele foi embora, mas olha ele aqui. Ele está aqui na forma desse trabalho. Isso é muito rico, né? Para ir passando. E você, no livro, também tem um pouco disso, né? Você traz um pouco a sua vivência, né? Como que você foi tocada pelo tema, pelo Reich, pelo Perracos, e depois você vai trazendo o seu interesse, né? Você disse que teve 2 monografias anteriores ao primeiro livro, né? Sim. Vai organizando. Isso é tão interessante, né? Você vê que a escrita, ela demanda tempo, demanda matéria, demanda energia. Tem que contextualizar, memória, né? Sim, mas eu muito acho legal. Que é muito importante, sabe? Eu pretendo fazer eu tenho um outro livro que eu estou escrevendo, que é Temas em Core Energéticos, que já vai vir o ano que vem a público, e pretendo escrever mais alguns outros referente a Core Energéticos, mas especificamente algum tema, né, para estar fomentando isso, como você falou, é tão importante essa coisa de deixar alguma coisa, né? Porque a gente um dia não vai estar mais aqui, né, Juvi? Então é importante deixar, né, para as futuras gerações. O coronavírus é isso, né? Todo dia a gente está vendo essa notícia, olha, tá todo mundo de passagem, então como que você está passando? Tem umas perguntas bonitas que você colocou, assim, por que se identificar com o amor, né? Você, não, mas a gente pode se identificar até essa coisa dos neurônios do coração, o Instituto lá, o HeartMath Institute, eles falam da compaixão, da simpatia,
E aí, você falando do amor. A identificação com o sentimento do amor possibilita a liberação de uma grande quantidade de energia, cuja sua restauração gera maior vitalidade, criando plenitude na vida e né, em contato com a sabedoria. Eu adorei essas perguntas. Cor energética busca entregar o corpo, as emoções, a mente e a vontade ao eu superior. Para responder perguntas como: o que eu estou criando na minha vida? Sim. Qual o meu anseio mais profundo? Sim. Como posso ser mais feliz? Que na live passada, na conversa passada, você deixou uma pergunta muito interessante, que falou, olha, se acontecer algo que você percebe que ficou perdido ou tem uma confusão, você pode perguntar, qual é a verdade? Qual é a verdade? Eu adorei essa pergunta, eu fiquei com ela semanas, assim, qual é a verdade? E aqui tem essas, né? O que eu estou criando na minha vida? Qual é o meu anseio mais profundo? Como posso ser mais feliz? Queria que você comentasse um pouco disso, a sintonia com o amor e a importância dessas perguntas, ou de se perguntar ao eu superior, ou à essência, né? Como que é isso no seu processo e aqui também no livro? Sim, naquela live que eu falei do livro de João Perracos, Qual é a Verdade, muito ele falava, tanto que eu falei que no autógrafo que ele pôs, no meu livro ele pôs, qual é a verdade? É verdade. Quando você faz essa pergunta, você está chamando, você está acessando a sua consciência. Qual é a verdade? Quer dizer, eu estou enxergando além das nuvens, o que eu estou vendo é um maia, é uma ilusão, está envolvido com o meu ego, está envolvido com um monte de conceitos culturais, com um monte de preconceito. Então, assim, eu tenho que sair de tudo isso. E aí eu tenho que fazer uma pergunta profunda, né, para dentro, para a minha essência. Qual é a verdade? Ela vai me conectar diretamente com a minha consciência. E aí vem. De repente, não é bem aquilo que aparenta ser, é outra coisa. Né? Então, é profundo. Quando você coloca do amor, o que eu estou fazendo para ser feliz? Qual é o meu maior anseio? Para quê? Né? A gente está se direcionando de fato para aquilo que a gente verdadeiramente quer? Ou a gente está perdido? Né? Então, qual é o meu real anseio? O John sempre falava isso também. Qual é o anseio do meu coração? Como a gente sabe que o nosso coração é outro cérebro, nós sabemos que ele também pensa e ele sabe das coisas, ele tem sabedoria. Então, qual é o meu anseio? Qual é o anseio do meu coração? Eu estou me dirigindo profissionalmente para o que realmente eu quero? Eu estou me dirigindo amorosamente ou afetivamente para quem eu realmente quero? O que está acontecendo? Então, quando você começa a fazer esse questionamento para a sua essência, e para fazer, você precisa sair do barulho, da balbúrdia, você tem que silenciar, sentar no seu jardim, no cantinho numa árvore, na praia, num canto no seu quarto quando não tem mais barulho, desliga seu celular, de noite, antes de dormir, de manhã cedinho. Porque você pergunta e seu eu interior responde, que é a nossa alma, né? Segundo o John, ela está conectada aqui no coração. Tanto que eu falo eu, né? Não falo eu, né? É o meu eu maior. O ego é uma roupagem, né? Os mecanismos de defesa é uma roupagem, né? As defesas de caráter é uma roupagem. A gente está além disso e além do nosso eu inferior. Nós somos pura essência, que ela está totalmente reprimida, espremida. A nossa sociedade não aceita ela totalmente para fora. As pessoas que vêm muito para fora para a essência, as pessoas se assustam com elas. Né? Então, a gente precisa da máscara, né? Das defesas para estar nesse mundo. Mas elas não podem ser muito rígidas. A gente precisa flexibilizar. E quando a gente entra na nossa essência e faz essas perguntas, né? Como eu quero ser feliz? O que eu estou criando na minha vida para ser feliz? O que eu posso criar para ser mais feliz na minha vida? Porque aí você também se coloca como corresponsável, né? Como autorresponsabilidade. O Ari Energético falava muito da autorresponsabilidade. E aí você toma posse de você e da tua atuação na vida, né? Quem eu sou, o que eu quero, qual o meu anseio, o que eu busco, e sei que sou autorresponsável por criar isso ou por não criar isso. Então, assim, o Core Energético tira muito essa questão, é o outro é responsável. Não importa, se o outro é estímulo para você começar a ver um monte de coisa, ótimo. Agradeça a pessoa, agradeça a situação,
O importante é você pegar aquilo e começar a se desvelar. Porque isso tudo tem a ver, essas emoções, essas situações, essas defesas, é a nossa carapaça, né? À medida que Interessante você usar as perguntas, desde o outro e agora, eu gosto muito disso, né? Que minha primeira, de onde eu vim, foi da filosofia, e eu adoro filosofia. E a filosofia usa muito a pergunta. Eu vejo as perguntas, é como se fosse o nosso funcionamento, os nossos mecanismos, tem um jeito de formatado de fazer. Ó, quando acontecer isso, você faz esse movimento. Quando acontecer isso, você faz, ou você para de respirar. E quando você para e faz uma pergunta, tipo, qual é meu anseio mais profundo, né? é filosofia. Isso parece que é um antivírus e você dribla um pouco. Parece dar uma driblada nessa defesa, né? Essas perguntas. Muito legal. Porque você pula, né? Então, o Covid está aí, você está com restrições. Mas quando você pergunta o que eu estou criando na minha vida, você entra num outro patamar. Tá, as coisas estão todas assim aí, mas tá. Mas e eu? O que eu posso criar em cima disso? Para eu me sentir menos sofrimento, para eu me sentir melhor, para o outro se sentir melhor. Né? Quando eu falo o que eu estou criando, eu estou falando que eu tenho um poder de criação. Eu já conecto com esse poder criador dentro de mim. Né? O que eu estou criando na minha vida? Peraí. Né? Então, assim, como está a minha vida, o palco que está aí fora é como eu estou por dentro. Se eu altero aqui dentro, aí fora muda. É simples assim. Agora, como fazer isso? Uma atitude de autorresponsabilidade pode começar pela reflexão e depois de autoterapia ou de terapia. Você precisa do outro para te olhar. Né? Porque às vezes a gente está tão ensimesmados, né? Estamos tão ensimesmados, estamos tão em nós mesmos que a gente não consegue. O outro lá de fora pode nos ajudar, um catalisador, né? Então a gente precisa valorizar muito quando alguém chega para você e faz até uma crítica. Porque as pessoas têm vergonha, têm medo de chegar em você e fazer uma crítica. E às vezes é importante chegar. É que nem essa minha aluna, ela falou, outro dia eu estava lá e a minha sogra veio falar, poxa, você estava entrevistando a sua professora, a doutora Mônica, mas você ficava interrompendo ela toda hora. Aí, entendeu? Então, assim, mas ela pegou e ela começou a fazer uma reflexão, entendeu? Tem que fazer uma reflexão. Porque assim a gente vai se autoconhecendo, né? Senão a gente não se autoconhece, não adianta nada. Né? Fica lá no narcisismo, eu me amo, eu me adoro, eu sou maravilhosa, e você não precisa se transformar. O problema está nos outros. E aí, quando alguém chega e te coloca, isso é muito rico, tem que ter gratidão. Essas são os verdadeiros mestres e pessoas que nos ensinam. As que chegam para nós e falam, olha, estou sentindo isso. Esses são os amigos verdadeiros, né? É muito importante, porque estamos aqui a vida inteira no autoaprendizado de autorrevelação, né? De saber quem somos nós, de onde viemos, como estamos, para onde vamos. A vida é muito rápida, é uma passagem. Né? O que eu posso construir, o que eu posso plantar, como que eu posso deixar a minha essência emanar as minhas virtudes, né? Como os filósofos antigos falavam. Né? Qual o bem maior da humanidade? São as virtudes. Né? Então, como que eu coloco essas virtudes para fora, né? E faço com que essas virtudes, uma cultura de paz, por exemplo, possa gerar paz, né? Uma ação de amorosidade possa ser um exemplo para despertar nas outras pessoas a amorosidade. Né? Como que eu posso treinar minha amorosidade se eu não consigo ser muito amorosa com um ser humano, que eu treine com um animal, que eu treine com uma planta. E o Core Energetics, o objetivo dele é levar o nosso ego para a nossa essência. Né? A gente não pode penetrar na essência, porque é muita energia, muita luz, mas a gente pode levar nosso ego até a nossa essência e ver o que é a nossa essência. Né? Porque existem pessoas que, ao contrário de não querer mostrar para a sociedade o lado ruim, né? Esconde o lado ruim e mostra o bonzinho, tem pessoas que mostram o ruim e esconde o bonzinho. Né? Então, não consegue ser pessoas amorosas, boas, tem vergonha do eu superior. Vão me achar boboca, vão me achar bobinha, e tem vergonha, né, de ser gentil. Né?
porque nós estamos num mundo capitalista muito competitivo, né? Então todo mundo tem que ser ratão, todo mundo tem que ser lobão, e as pessoas vão perdendo essas qualidades sutis da alma, do espírito, e a essência vai se congelando, se contraindo. Então as pessoas começam a criar o quê? Doenças, ou físicas, ou mentais. Né? A psicossomática está aí para mostrar isso. As defesas de caráter, a gente sabe as doenças que as defesas de caráter reproduz. É o desequilíbrio, a doença é o desequilíbrio. Né? E o Pierracos, o Reich, eles se preocupavam muito com essa questão, eles estavam muito preocupados com o ser humano. Né? Queriam mostrar que tem como ter uma vida saudável, uma vida plena. Né? Quando o Reich fala do caráter orgástico, né? Do caráter genital, né? Uma utopia, eu acredito assim, no mundo de hoje é realmente muito difícil, mas, teoricamente falando, não existe a possibilidade. Né? É que nós temos que ver que nós estamos todos desengajados no sistema também. Né? Hoje em dia, quem não tiver o tal do Pix, não tem mais conta bancária. Né? Quem não tiver um celular está fora do sistema. Né? Então, assim, para você acompanhar, você às vezes tem que abrir mão da sua liberdade, você tem que abrir mão de muita coisa. Né? E chega um ponto onde você não comanda muito mais, estando nessa dimensão a sua própria vida. Né? Tem coisas que você vai ter que engolir goela abaixo. Por exemplo, se a vacina for obrigatória, quem não quiser tomar vacina vai ter que tomar. Então, como que fica isso? É um conflito muito grande, né? Onde o social, né, e o sistema invade o teu pessoal, as suas convicções, né? Isso são coisas conflitantes. Então, o meio também provoca doença, assim como o Reich falava, o tipo do trabalho da pessoa pode provocar doença. Né? O tipo, por exemplo, de boicote social emocional, como a peste emocional, pode provocar doenças. Né? Que a inveja era uma doença que tinha na peste emocional. Então, o que a gente tem? A gente tem objetivo de começar a buscar na fonte, no eu superior, a nossa saúde, o núcleo saudável, a nossa autorregulação que o nosso organismo tem. Por isso que pessoas se curam de câncer, elas criam a doença e depois se curam, elas mesmas. Né? A pessoa tem um problema de alergia na pele, depois elas mesmas se curam. Porque elas começam a inverter o processo. Começam a mudar toda a circuitaria cerebral, emocional, afetiva. Nós temos a autorregulação. E tudo isso, como? Como que a gente pode se curar no corpo e na mente? Tem tantas coisas, desde a respiração, até os movimentos de yoga, os exercícios, o tai chi, a terapia, os exercícios de core, os exercícios da análise bioenergética. Tem tanta coisa útil e boa que nos leva para a saúde. O que a gente precisa é não ficar paralisados. Né? E fazer essas perguntas. Quando você faz as perguntas, de repente ela te tira da zona de conforto, ela te tira um pouco da paralisação e você vai em direção a alguma coisa. Porque a vida é movimento, né? O cosmos, as galáxias é movimento. Então, tanto que o símbolo do core é uma espiral, movimento. A energia é movimento. Né? Então, o John Pierracos falava que a paralisação fica no lodo, fica na água lodosa. A paralisação maior é a morte. Então, que o organismo tem que estar em movimento. Então, nos exercícios de core energéticos, nos grupos de movimento, nas formações, nos cursos, a gente trabalha com muito movimento, né? Muita respiração, muito movimento, para desbloquear. Você tinha falado para mim da mandala, né? Da respiração staccato, né? Sim, porque não é só uma respiração, né? Aqui no livro você vai descrevendo todo um processo que inclui bastante a negatividade, né? Tem um momento do exercício que você fala, eu te odeio, eu não gosto disso, eu não quero. E aí pensando nessas camadas, né, que você está falando, né, ou a essência, a negatividade e a máscara, né? E aí como que é importante esse trabalho com a negatividade para poder... Que é uma coisa bonita que vocês trazem, né, que o Pierracos também trazia, que a negatividade tem a ver com a negação, com aquilo que é negado, aquilo que é colocado da sombra, e aquilo não é integrado. Sim. E eu lendo aqui, eu falei, nossa, que interessante, tem toda uma sequência, e aí tem um momento que você
entra no negativo, fala, eu não gosto disso, eu esperneio, bato, e depois entra numa coisa integrada. Eu achei muito interessante. Quando eu aprendi mais como respiração. Para pânico, para um momento de angústia, você faz a respiração estacada. E aqui você tem uma sequência que eu achei legal. E, Mônica, dá para fazer isso sozinho? O que você acha, hein? Você lê aqui. Sim. Você não precisa entrar em conteúdos mais profundos, mas você pode ir desbloqueando o seu sistema, né? Então, assim, quando a gente faz isso, e a gente está num grupo, vamos dizer, num lugar seguro, né? Num grupo onde... Que é a mandala também, né? Que você estava falando. As pessoas começam, é um processo, e realmente elas podem expressar a negatividade delas num espaço seguro, porque nós aqui no CORE, a gente não tem medo das emoções, da raiva, do medo, né? De nada disso. A gente só não admite que o estudante atue com ela nas pessoas, na instituição, mas ele pode sentir essas coisas. Não é vergonhoso sentir medo, sentir raiva. Mas o importante é a gente acolher essa emoção, a gente acolhe essa emoção e dá uma expressão para ela. Porque às vezes ela está ali há anos e anos e anos, né? Naquela musculatura, criando uma bursite aqui, que já está criada e já está velhinha, mas está lá. Cristalizada, né? Cristalizada. Então, assim, a gente traz e vai trabalhando, e nessa mandala pode expressar negatividade, mas sempre no final, depois que passou muita carga de energia, a gente vai para uma suavização, a gente começa a expressar também o eu inferior, os anseios, né? Por exemplo, da oralidade, né? Eu quero você, me ame, eu quero pegar você, me ame, eu mereço amor, eu tenho direito, sabe? Trazer a energia, né? A gente expressa muitos anseios também, e depois vai harmonizando a energia, harmonizando, quando as pessoas voltam aqui, elas estão de outro jeito. O organismo dela entra a mente e o corpo entra numa homeostase. Então, ali não tem mais emoções loucas, né? E a consciência, ela se integra, porque tudo isso é feito, todo o movimento corporal é feito integrando na consciência da pessoa. Então, ela se torna muito consciente de cada coisa. A percepção dela amplia muito, né? Corporal, a percepção emocional, né? E a gente sabe que umas pessoas percebem mais o ambiente, percebem mais os outros, são mais empáticas, né? Outras não, têm dificuldade dessa percepção. Então, a gente procura desenvolver mais isso, né? Porque desenvolver mais a inteligência emocional, né? Então, assim, é um processo, é muito lindo. Eu amo demais o CORE. O CORE, assim, é uma gracinha. E o John falava que a CORE, ela vai além de uma psicoterapia. Ela é um processo evolutivo. Né? É um processo evolutivo de desenvolvimento humano, né? Corporal e mental. Então, ele acreditava que ia além da psicoterapia. Né? Por isso que ele adentra nessas questões mais dos campos da energia. No livro aqui eu falo dos campos de energia, né? O Jung falava da aura também, dos pontos de aura, né? Dos chakras, dos pontos dos chakras. E você até me alertou, né? Que eu não escrevi muito sobre isso. Na próxima revisão, daqui a uns 10 anos, eu boto ali. É porque é diferente, né? No livro do Boadella, no Correntes da Vida, ele faz um mapa, né, que ele vai relacionando com os nós da coluna, com as curvas, assim. E aí eu fiz uma adaptação, assim, de frente para entender um pouco melhor quando eu fiz. Mas ele põe a pessoa na lateral, né, o Boadella. E o Pierracos, ele faz mapas, agora eu estou falando de segmento, agora eu estou falando de chakra. Ele não faz esse cruzamento. Aqui no seu livro tem um resumo bem legal dos segmentos, né? Você tem ocular, oral, você vai fazendo todo um resumo. O John, ele fala, no do John ele fala sobre os chakras. Tem até uns desenhos, ele põe até uns desenhos a respeito. Como eu te falei, como eu tinha feito o livro em 2006, e eu queria ground, pé no chão para os estudantes, eu não queria pôr nada que não tivesse nenhum tipo de comprovação científica na época, onde pudesse dar margem para eles falarem, não, mas isso eu não quero aprender porque isso faz sentido. Isso aí não tem fundamento.
eram assuntos polêmicos ainda. Hoje não, hoje a gente sabe que tem vários estudos, né? O mesmo da questão da espiritualidade. Hoje, a própria Organização Mundial da Saúde, desde 1995, ela já pôs que o ser é biopsicossocial e espiritual, né? Como eu te falei, muitos estudos são feitos sobre espiritualidade hoje, e o Core Energético trabalha nesses níveis, físico, emocional, mental e espiritual. São camadas. E a gente entende os chakras como no campo energético, depois vem as glândulas endócrinas, depois vem os órgãos internos, depois vem a musculatura envolvendo tudo isso, que é para onde vai as emoções todas, né? E a gente tem a oportunidade de jogá-las para fora ou não, né? E onde tem a nossa couraça muscular do caráter, né? Tanto que está no nome aí, couraça muscular do caráter, né? E todo um compêndio energético. Então, a gente tem muita coisa aí para olhar e para dar ênfase e para trabalhar. O core dá ênfase em levar o ego à essência e buscar essa energia da essência, ampliar essa essência. Essa energia da essência poder iluminar todas essas outras instâncias. Mas para chegar nisso, você tem que trabalhar sua resistência, como você falou, o não, a resistência, tem que trabalhar as defesas de caráter, flexibilizá-las e dissolver um pouco delas para que você não tenha um foco na vida só por aquele viés, né, e esteja adoecendo por conta disso, ou conduzindo sua vida por conta daquilo. Entrar na tua sombra, no eu inferior, que o Core Energético trabalha especificamente do jeito que ele trabalha, tem técnicas para isso, e aí automaticamente a essência vem. Ela vê uma brecha para vir, porque ficou um pouco mais purificado os seus circuitos energéticos. Então, ela vem e ela ilumina, ela energiza. Então, aí você abre as perspectivas da sua vida. Por exemplo, você se torna mais criativo, você tem mais vontade de fazer planos, de repente você muda um monte de coisa na sua vida. É como um pequeno processo de morte e renascimento. Você se repagina, né, por conta de você ter facilitado chegar na essência e essa energia ter podido expandir em você. Porque eu te falei, a nossa essência, ela é espremida. Cada defesa de caráter tem mais ou menos a essência espremida. Quanto mais espremida ela é, mais a pessoa é materialista, mais a pessoa é racionalista, mais a pessoa tem dificuldade com emoções, com sentimentos, né? E quanto mais sensibilidade a pessoa tem, quanto mais criativa ela é, quanto mais aberta ela é, quanto mais amorosa ela está com a essência mais, um pouco, teve menos traumas, no sentido de encoraçar demais, né? Essa essência, que vem com ela quando ela é bebezinho. Então, tudo vai de como a pessoa vai lidar com as dificuldades, né? Então, chega a pessoa no Core Energético, cada um é cada um. Ali para a gente, por exemplo, para mim, não importa se tem PhD, se é o artista de TV, se é o garçom lá do restaurante X, se é a dona de casa, se é a manicure. O importante para mim é a alma daquela pessoa. A primeira coisa que eu faço é me conectar com a essência da pessoa. Quem é aquela pessoa enquanto alma, enquanto essência? Qual é a dor dela? Qual é o sofrimento? O que ela precisa? O que ela está vindo buscar? Eu parto daí. Porque o resto é roupagem. Então, no grupo, todos são iguais. Não tem diferença de status, de idade, não. Ali no Core, no grupo, pelo menos no grupo aqui no Instituto Core Energia do Brasil, é assim. Todos são iguais. Todos estão ali na mesma situação e todos vão aprender igualmente. Cada um tem a sua dor, a sua história. E todos vão ser testemunhas daquela vivência do outro, encorajando, acolhendo, se sensibilizando, né? Enviando amor, porque o sucesso de um vai ajudar no processo dele também. É uma corrente, é uma energia. Então, assim, é muito bonito. A gente teve momentos muito lindos aqui, né? Tanto de expressão de negatividade, quanto de essência, quanto de defesas de caráter. Então, assim, eu acredito e espero que continue, né? Que eu possa continuar levando essa egrégora do John Perracos e cuidando desse legado dele aqui no Brasil. Porque ele tinha uma boa intenção, ele era uma pessoa muito amorosa,
ele e a Eva, né? Eu não pude conhecer a Eva porque ela morreu em 79. Então, mas ele continuou com isso que ele acreditava, com as ideias do Reich, e trouxe tudo isso, toda essa vivência. E eu sou uma pessoa que me conectei com ele e quero levar isso para os estudantes. Eu estou numa ligação direta, egrégora direta, desde Freud, Reich, Perracos, eu e os que vierem. Né? É uma egrégora. Eu respeito muito a egrégora, porque isso vai passando para gerações e gerações. E cada trabalho tem o seu valor. A bioenergética tem o valor dela de enraizar as pessoas, que as pessoas não estão enraizadas, e também de dar ground, de sensorialidade, muito importante. Né? A da Gerg também, a biodinâmica, a biossíntese, cada um trabalhando um aspecto que se identificou mais. E todos esses aspectos, muitas vezes trabalhados, a pessoa vai ficando mais enriquecida. Ela vai ficando mais dona dela mesma. Ela vai se apropriando dela. Ela vai fazendo uma justiça com ela mesma. Né? Sei quem eu sou e o que estou fazendo aqui. Né? Então é isso que precisamos. Nós não podemos mais permitir que as pessoas fiquem à deriva. Um barquinho da deriva, porque você bem sabe. O Reich falou muito de política. Né? As pessoas assim, elas são levadas para cá, levadas para lá, sofrem muito, não sabem por quê, né? E pá. Então nós temos que se apropriar do nosso lugar, né? E como tal, expandir a nossa consciência e a nossa amorosidade. Nosso amor. A nossa sociedade, ela está muito doente, né, Juvi? Está muito doente. O Reich falava que o problema era psiquiátrico da sociedade. E esse é um grande problema. Como nos salvar no meio disso tudo, né? Como podemos ser mais saudáveis e seres mais integrados, né? Você fala muito da importância do corpo, né? Sim. No momento que você diz, o trabalho de 4 estágios: máscara, eu inferior, eu superior e a tarefa de vida, se caracteriza pelo direcionamento da consciência de modo que ela não fique à deriva. Isto é, sem a real noção de direção. Esse direcionamento não deve partir de uma vontade mental e compulsiva, simplesmente, mas da vontade do coração. Aí falando da esquizofrenia geral, né? Fala, o que é inferior e o que é superior, e renegar o corpo, dissociar o corpo da mente, da consciência, é produzir esquizofrenia. Sim. Como que a sociedade desconectou, né? Corpo da mente. Fez uma desconexão. Imagina essa conexão mais profunda, que é o que você estava dizendo. Não, olha, trabalhar nessas camadas, acessar uma verdade e não estar mais à deriva, né? Então, tem um ditado, o barqueiro um ditado antigo, assim, um barqueiro com direção, todo vento é favorável. Sim. Se o seu barco tem direção, o vento está para cá, mas você sabe que a vela está orientada, você aproveita os ventos, né? Sim. Você não está à deriva, né? Você é inteligente, concorda? A gente sabe da importância disso. E isso já vem desde os bancos escolares de antigamente, que a criancinha tinha que ficar paralisada numa carteira 5 horas. Tinha nota de comportamento, sabe? Até hoje. Você não podia nem olhar do lado que tinha nota de comportamento. Quer dizer, imagina uma criança pulsando de energia, querendo descobrir o mundo. Aquele corpo pulsando, tendo que ficar paralisado, como uma múmia paralítica, porque senão era tirado nota, o pai chegava em casa, apanhava do pai. Então já começa a questão da paralisação e a desconexão do corpo da mente já ali, né? Então, assim, barriga da mãe, né? Ele trabalha muito isso no Crianças do Futuro, Reich. Como foi esse ventre, como essa criança foi recebida, né? Já ali ele já começa a se encoraçar ali, né? Como ela foi recebida, né? Que olhar essa mãe deu para essa criança? Como foi essa gestação? Esse bebê foi aceito? Eles queriam esse bebê? Essa mãe tem condições materiais de criar esse bebê, né? De dar alimento? Em que condição está essa mãe? Está estressada? Está sobrecarregada? Está sozinha? Está com medo? E depois, quando o bebê nasce, como que ele é? Ele é recebido? Essa mãe tem contato de olho com esse bebê? Essa mãe tem carinho? Essa mãe tem afeto? Que ligação vai ser essa? Essa mãe vai amamentar?
ou ela é tão moderninha que ela não pode estragar o seio, então não vão amamentar, né? Ou tipo assim, não, tem uma babá, você pega o bebê aí, você cuida dele e sua mãe. Então, assim... Muito disso semana passada aqui no YouTube, com a Helena Guarese, ela falou do Bebês e Suas Mães, do Winnicott. Sim. A importância desse primeiro momento, como essa criança foi carregada, nessa pergunta, né? Como você foi segurado, né? Como você foi carregado, como foi seu colo? Sim. Isso reverbera o resto da vida, né? O resto da vida. As mães não têm noção como esses primeiros meses são fundamentais e importantíssimos, porque o bebê é como uma esponja. Ele é percepção pura, ele vai chupar isso tudo que está acontecendo. Então, se houver uma negação, uma rejeição, um descaso, uma negligência, já começa a ter as feridas, né? O bebê está com fome e não está sendo amamentado. O bebê precisa do aconchego, não está sendo aconchegado, né? O bebê cai um tombo no segundo mês, sabe? Tem tantas coisas que um cachorro grita no ouvido da criança, sabe? Tem coisas que acontecem. Por isso que a criança, o bebê nasce e a mãe está mais preocupada em mostrar para todo mundo nas redes sociais do que manter aquele ambiente acolhedor, aquela penumbra para aquele bebê poder estar chegando e poder estar reconhecendo esse mundo, né? O cuidado, né? A atenção, não tem. Então, assim, os bebês vão crescendo no vamos que vamos, muitas crianças. Não é porque os pais não têm a menor noção de como educar, muito menos sobre essas questões energéticas, né, de construção de traumas, e tudo isso vai vindo para frente, uma bola de neve vai vindo, né, salvo algumas mães que têm esse conhecimento e que conseguem. Então, Reich era muito preocupado com as crianças do futuro. Ele falava que tinha jeito. Visionário, né? Que não tinha tanta pesquisa, né? Ele estava sendo bem visionário. Né? Reich foi the best, né? Para mim, eu amo John Perracos, mas o Reich, para mim, é o the best. Então, ele falava, tem jeito, as crianças do futuro, mas tinha que ser criadas daquela maneira que ele estava querendo, né? Coisa que não está sendo feita. As mães têm que trabalhar porque não tem dinheiro, os bebês são largados, né? Eu tinha um paciente que a mãe, até eles estavam bem de vida, os pais, mas ela trabalhava fora, ela saía 8 horas da manhã, voltava 10 horas da noite. E deixou ele no abrigo, que era próximo de cada um abrigo mesmo, até os 13 anos de idade. Esse menino era um rapaz super bacana, legal, papapá, era um policial. Mas ele era extremamente carente. Então ele arrumou uma namorada e ele morria de ciúmes. Ele telefonava para o trabalho dela 80, 90 vezes por dia, a ponto dela estar quase perdendo o emprego, e totalmente inseguro. Ela foi viajar 15 dias, ele perdeu 8 quilos. Entendeu? Então, era carência, o quanto ele estava mal resolvido nessa questão materna, né, em relação às mulheres. Né? Tiveram que terminar o relacionamento, porque ficou insuportável essa relação para ela. Né? Então, assim, olha o sofrimento dele. Né? Por quê? Porque a gente tem que ver que os bebês têm necessidades. Então, se a pessoa quer um bebê, então que ela saiba que ela vai ter que ter uma doação para esse bebê, vai ter que ter um tempo, né? Vai ter que ter alguns cuidados. Como? Tem que encontrar estratégia. Se é uma mãe, se é um pai, não importa, alguém precisa fazer aquilo, entendeu? Não importa quem seja, mas que faça. Né? Hoje existe um mecanismo. A mãe que não pode amamentar, tem formas de amamentar sem ser o leite materno, mas de maneira que você está em contato com o bebê, que o bebê está se sentindo amado, né? Então tem tudo isso, né? Isso aí, a gente tem que ver que até os 6 anos, assim, é onde forma todas, né, as defesas, né? Então, se no livro anterior, ou se nesse livro, se é novo desse livro, um capítulo sobre o borderline, né? Que você trouxe, que é bem essa dinâmica bem primária, né? Você está dizendo dessa dinâmica bem, porque você fala das defesas, né? Esquizoide, oral, psicopata, rígido, masoquista, e traz essa questão do borderline, que aumentou muito, né, Mônica? Agora está cada vez mais, porque esse descuido inicial é muito grande, né? Então vai para a vida tudo espalhado, a energia muito espalhada, né? Mas isso tem a ver com questão social também, né? Sim, muito. Sistema econômico,
onde se valoriza muito performance, imediatismo, né, competitividade, consumismo. Então, muitas mulheres estão muito nisso e não estão atentas a essas outras questões, vamos dizer, mais da natureza, né, natural do corpo biológico, que tudo mudou muito, avançou muito, mas o corpo biológico continua do mesmo jeito que antigamente, gente. Então, ela precisa dos mesmos cuidados, das mesmas atenções, né? Então, nós temos isso. Uma vez eu estava viajando de férias, eu estava na Suíça, eu peguei um trem e tinha um casal, com um bebezinho no colo e um menininho pequenininho. Né? Aí os bancos lá um na frente do outro. Aí eu puxei papo, né? Ela era loirinha, né? Ele também loiro. Aí eu puxei papo. Aí, sabe o que ele falou? Eles estavam de férias, que ela tinha tido bebê e que lá o governo dá 2 anos para a mãe ficar em casa e 6 meses para o pai ficar em casa. Quer dizer, outra realidade, né? Nossa. Então, eles estavam viajando com o bebê e com o menininho pequenininho. Né? Quer dizer, 6 meses... De onde eles eram? Da Suíça. Suíça. Né? Interessante. Tem um livro que chama A Ciência do Início da Vida, é um doutorado também de uma pesquisadora, não vou lembrar o nome, mas ela conta de uma pesquisa na Holanda, que uma cidade fez todo um investimento da ciência do início da vida, tanto da gestação pré-natal, perinatal e primeiros meses, né? E isso refletiu no futuro numa queda no índice de violência da cidade. Então, e lá ela falou que o governo entendia assim, que o pai tem que estar presente nos primeiros meses na vida da criança e a mãe 2 anos. Com certeza, lá no futuro, eles vão colher essa plantação, o próprio governo, né, com menos gasto em remédios, menos gasto com violência, menos gasto com uma série de coisas. Né? Então, um outro tipo de dinâmica social. Então, agora, aqui, se a gente for pensar nisso, teria que começar a mudar tanta coisa, e tem tanto preâmbulo aí para mudar, exatamente. Mas a gente não pode, à medida que a gente tem uma consciência de um conhecimento, não começar a aplicá-lo, né? Então, as pessoas... E o que a gente está fazendo aqui? Que tem consciência tem que... falar. Exatamente, temos que falar. Isso é educacional que nós estamos fazendo aqui, né? Fazendo com que as pessoas despertem para algumas questões e corra atrás, né? Porque não dá para falar tudo aqui, mas que corra atrás, pensando nos bebês, que foi esse tema que você trouxe agora. Que Core Energia se preocupa muito e trabalhamos muito essa questão do nosso bebê ferido, né? Da nossa criança ferida, do nosso adolescente frustrado. A gente trabalha muito, a gente tem módulos só sobre isso, né? Porque tem que trazer, tem que começar a transformar, e transformando as energias. Energia não se destrói, se transforma. Né? Transformar. Né? E o Core é isso. O Core faz com que a gente saia do nosso ego, saia da nossa mente um pouco, que ela é útil para estudar, para trabalhar, mas comece a trazer para o nosso coração, porque o coração é a sede do social, né? É a sede da moralidade. E que nos poupou e nos trouxe na evolução humana até aqui, como diz lá o Maturana e Varela, graças ao amor, né, que faz os vínculos familiares, vai levando, né, as famílias para frente, os descendentes, e mantendo a espécie também. Né? Então, isso é muito importante, porque o cérebro é a sede do medo, a gente sabe. Ele se especializou por conta disso, para sobrevivência, no sentido, eu preciso comer, eu preciso sobreviver. Então, se especializou aqui, ó, formou um grande cérebro com olho, com boca, para detectar o que tem aqui fora. Né? Agora, o coração é um cérebro interno, é diferente. Né? E eu estudando a emoção, e os sentimentos e emoção, no meu mestrado, que eu fiz em neuropsicologia, a gente constatou que no fundo da nossa consciência, estudei a consciência em laboratório, né? Lá no Hospital Psiquiátrico da USP, com um eletroencefalograma de alta resolução, aqueles eletrodos. E nós concluímos que o fundo da consciência é a emoção. Então, não importa o que você esteja fazendo, você pode não ter consciência, mas você tem um fundo emocional sempre, se você estiver consciente. Né? Então, ela existe, a emoção é o fundo da consciência. Então, isso aí é muito importante.
A questão emocional é muito importante. As pessoas se movem pela emoção, não é pelo pensamento. As atitudes vêm através das emoções. Você pensa, mas para aquilo se realizar, sair da teoria, sair da prancheta, você precisa ter algum tipo de emoção. Então você não vai, você não faz. A motivação te leva. Né? É muito importante. Muito bom, querida. Bem, estou vendo aqui se tem alguma pergunta. Vou ver as pessoas que passaram por aqui. Olha, a gente teve várias pessoas que agradecer a presença. Agradecer o nosso amigo, o Perisson, né? O Perisson que me apresentou você. Uma É um graça. querido. Eu Ele adoro falou, você vai gostar muito dela. Eu falei, acho que quando ele sim. senta lá na piscina e fica assim no prazer. Eu já vi umas postagens. Ah, que delícia. É isso aí, Pérez, só aproveita. E é isso, as conexões, né? Ele faz muitas conexões legais, então foi um prazer, assim, te ouvir e ter contato com o seu trabalho, que você organiza, né? Eu acho que isso é muito importante para quem... Eu adoro organizar. Eu adoro. Muito bom. O cérebro, assim, ele tem uma coisa que ele adora organização. E ficou bom para o livro, porque quem está lendo você vai indo até introduzir o exercício, né? É só entrar em contato comigo, é www.monicaborini.com.br, ou se informar do Core Energéticos, do próximo grupo, que vai ser o ano que vem. É só entrar em contato. Acho que está aparecendo aí, né? Está aparecendo. Eu estou deixando aqui embaixo, ó, na rodapé, tá, o www.monicaborini.com.br. Olha, nós temos que fazer a resenha desse, Jovi. Venha, venha. Esse é a abertura dos arquivos de William Reich. Olha que legal. Eu trouxe o diretor do Organo Instituto aqui para o Brasil e ele trouxe tudo o que aconteceu lá na abertura dos arquivos. Nós precisamos fazer. Ó. Uau! Muito bom. Tem duas palestras aqui do diretor do Organo Instituto maravilhosas, falando coisas que o Reich... Está em português, está ótimo. Está em português, mas a gente pensa isso para o ano que vem. Sim, esse ano a gente dá uma descansada. Olha, aqui agradecendo a Isabel Cabral, que passou por aqui, Thalita Sass, Camila Décio, Lucelena Marasca, a Isabel comentou que achou muito legal os neurônios do coração, Thalita, Corpo e Mente Interligados, a Meg agradeceu. Que mensagem importante para os dias de hoje, trabalhar nosso potencial interno, integrando corpo, mente e alma. Gratidão. Que graça. Muito legal. A Isabel também falou que está gostando muito. A Meg também está adorando. Gente, fica essas reflexões, né? O que eu estou criando na minha vida? Qual é o meu anseio mais profundo? Como posso ser mais feliz? E, Mônica, você quer deixar uma mensagem para as pessoas, para a gente fechar? Eu quero agradecer você, Jovi, dessa tua iniciativa de fazer as resenhas dos livros, uma coisa extremamente importante, que antes era feita só no papelzinho, né? Só na digitação. Eu mesma fiz a resenha de um livro sobre emoções, do Ledux, né? Sobre as emoções, mas era tudo no papelzinho. Então, assim, é muito bacana isso é uma coisa educacional, é um legadinho também que você está deixando, importantíssimo, viu? Eu agradeço muito você, gratidão por você ter me convidado, e assim que possível, vamos falar sobre os arquivos do Reich, que ainda está em pé, né? As pessoas que têm ergonomistas, terapeutas reichianos, e toda essa linhagem pós-reichiana, precisa saber o que o Kevin veio fazer aqui no Brasil, que é o diretor do Organo Instituto, trazendo em primeira mão a abertura dos arquivos do William Reich, abriu os arquivos lá e ele trouxe para o Brasil. Eu convidei ele veio. Então, aqui tem duas palestras importantíssimas sobre tudo que foi encontrado naquelas caixas do William Reich. Era uma sala cheia de documentos quando abriu depois de 50 anos da sua morte. Então, acho que isso é um assunto importante para os reichianos, neo-reichianos, psicanalistas, terapeutas da energia em geral. Tá? Agradeço de coração a oportunidade, agradeço ao público e o que eu quero dizer para as pessoas, abra o seu coração antes que um cardiologista o faça. Tá? Pense nisso. Tá? Estamos aqui, somos seres amorosos e pacíficos. Nós precisamos resgatar
Precisamos criar uma cultura de paz e uma cultura onde nós possamos ter um espaço para ampliar as nossas virtudes, né? Somos todos iguais e precisamos continuar a raça humana. E para isso precisamos desses dois quesitos, amor e paz. Ok. Um beijo, querida. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.